Bem-vindos ao Conversas de Supermercado. Hoje falamos de um produto essencial. O arroz está presente em todas as despensas, é barato, é simples, ou pelo menos parece. António, quando pegamos um pacote de arroz no supermercado, o que é que normalmente não estamos a ver? Existe a ideia de que a produção também é simples. Isto é assim ou estou enganada? É uma parte que está efetivamente a facilitar muito, porque o arroz é muito complicado e não há só um tipo de arroz. Há vários tipos de arroz, não é? Quase que começaria por uma pergunta para que é que quer o arroz? Ou seja, o arroz, conforme o objetivo, assim podemos escolher. O arroz é um produto que se produz em todo o mundo, que se faz praticamente de uma maneira muito simples em toda a parte, mas é um produto diferenciável. Há vários tipos de arroz. Vamos fixar-nos principalmente em dois. Se quiser um arroz para acompanhar, tal como a batata, para fazer, como acompanhamento de qualquer coisa, então escolheria um arroz, um agulha, que é um arroz simples, que é um arroz solto e que, em duas palavras, tem pouco sabor, mas acompanha, digamos assim. Se quiser um arroz prato principal, aquilo que nós somos famosos na nossa gastronomia, nós temos um per capita de 15 ou 16 quilos de arroz por ano, que é 4 ou 5 vezes mais do que qualquer outro europeu, mesmo os italianos, que são os principais produtores. Porquê? Porque o arroz que nós temos é o arroz de frango, é o arroz de feijão, é o arroz de grão, é o arroz de marisco, é o arroz de garopa, portanto é um mundo de arroz. E para isso é preciso um arroz especial, é preciso um arroz que absorva esse sabor que nós queremos efetivamente no nosso cozinhado. Esse é o arroz carolino, que é o arroz produzido por nós, é difícil produzir noutros sítios que não seja em Portugal, e é um arroz que nós valorizamos através do prato que vamos, porque ele consegue absorver esse valor. De maneira que estes dois tipos são tipos fundamentais e que justificam esse nosso consumo, porque a nossa gastronomia é riquíssima só com pratos de arroz. Portanto, aí eu diria que é fundamental saber para que é que quer o arroz e conhecer pelo menos estes dois tipos. Depois há o risoto italiano, há o arroz para o sushi e tal, mas são já pequenas variantes, digamos assim. Basicamente, estes dois tipos de arroz são fundamentais conhecer para qualquer pessoa que vai comprar arroz. Não é? E com o arroz nacional podemos estar tranquilos a cozinhar porque vai sair sempre bem, não é? O arroz nacional tem que haver algum cuidado, não pelo arroz, mas pelo prato que vai utilizar certo. O arroz, não é? Se vai fazer um arroz de marisco, tem que ter cuidado com o marisco também, tem que ter cuidado com o prato que vai fazer, porque agora, eu diria até o máximo temos o arroz doce, porque o arroz doce não pode ser feito com outro arroz a não ser com o nosso carolino, ou não deve ser feito com outro. Não, é uma riqueza que temos e que não podemos perder, essa qualidade do nosso arroz. Muito bem. António, se pusermos na balança a forma como se produzia arroz há 20 anos e a forma como se produz agora, o que é que diria que mudou mais? Houve alguma evolução? Em 20 anos, é difícil, porque 20 anos foi ontem, não é? Portanto, mas a evolução do arroz tem sido permanente. Ao longo dos séculos que nós produzimos arroz, tem sido permanente e continua a ser permanente, por daí eu dizer que os 20 anos é pouco. Portanto, nós temos evoluído muitíssimo, por exemplo, no aspecto genético, nas variedades que nós escolhemos, as variedades que são preparadas para cada caso. Em Portugal nós temos fundamentalmente três zonas a produzir arroz, que são na foz dos rios, no Mondego, Tejo, Sado. A mesma variedade de arroz produzido nas três zonas mantém diferenças, mantém características próprias de cada uma das regiões. Ora, isso faz com que o trabalho de investigação sobre a genética é importantíssimo. Outro ponto importante é a gestão da água. Portanto, a água, eu costumo dizer que a água no arroz entra e sai. Portanto, a água tem duas finalidades. Uma delas, básica, que é a finalidade da produção de matéria seca para a nossa alimentação, mas a outra, que é fundamental no arroz, é a termorregulação. Quer dizer, com a água nós conseguimos manter a temperatura de uma cultura de arroz mais ou menos permanente, ou seja, aqueles verões com temperaturas de 40 graus durante o dia e 15 ou 16 graus à noite, com amplitudes muito grandes, nós conseguimos com a água manter essa regulação. Portanto, é fundamental neste tipo de arroz que se faz por inundação, não é? Daí eu dizer que a água entra e sai, porque ela sai com qualidade. Essa água pode ser utilizada para outras coisas. Outro aspecto importante que temos evoluído
é no tipo de cultura propriamente dito. Quer dizer, o arroz tradicionalmente nós vemos aquele espelho de água com arroz e depois vimos nascer o arroz, que é uma coisa linda na altura do fim da primavera e tal. Mas também estamos a trabalhar arroz, por exemplo, rega gota a gota. Estamos a trabalhar sementeiro em seco, estamos a trabalhar... Isto também depende das variedades adaptadas, portanto, de cada caso, porque o agricultor, além da gestão dos recursos de uma maneira geral, tem outra preocupação também, que é a própria rentabilidade. Quer dizer, quanto menos água consumir, não é só para poupar água, é porque também lhe custa bastante menos. Não é? Certo. O último ponto ainda, que também está a entrar neste momento em força, é a questão das novas tecnologias. Portanto, toda a parte da georreferenciação, do satélite, da informação por satélite, etc., está a ser introduzido. Os drones, que é preciso regulamentar tudo isso, mas está tudo a avançar. Ou seja, o arroz, apesar de ser secular na nossa gastronomia, não para de inovação. E não vai parar, tão cedo não vai parar. Porque aparecem novos desafios, também aparece a evolução do conhecimento científico que permite essa mesma evolução, digamos assim. Não é? Muito bem. Pronto, realmente essa inovação muitas vezes também traz eficiência e eu, por exemplo, como consumidora e quando compro arroz no supermercado tenho preocupações ambientais. Queria perguntar-lhe, António, se o arroz já fez algum caminho nesse aspecto, ou seja, quando eu compro arroz, o que é que eu estou a ganhar sem dar por isso? Deixa-me só um pequeno parênteses. Claro. Acho muito bem as suas preocupações e acho que todos deviam ter as preocupações ambientais, mas o consumidor, não é só o produtor. Portanto, neste momento o arroz, contrariamente à primeira imagem que vem, que é a água, que é a utilização da água e tudo mais, tem feito um trabalho extraordinário nesse aspecto. Primeiro, não é possível, dentro do conhecimento atual, substituir a cultura do arroz nos sítios em que ele é feito, que é feito normalmente nas zonas inundáveis, nas zonas marginais, etc. Se não fizesse arroz, aquilo seria completamente abandonado. Por exemplo, uma coisa estranha é como é que uma cultura tão contaminante como se interpreta tem uma relação extraordinária com a avifauna. É fácil passar na Lesíria e ver um arroz ou com flamingos, ou com colhereiros, ou patos, ou tudo isso. É frequente. Portanto, há uma boa relação. Quer dizer que o ambiente não está assim tão mau, mesmo tratando da água, não é? Depois, outra coisa que posso garantir é que os produtos todos que são usados no arroz são trabalhados para dentro da água, para estar dentro da água. Portanto, não há resíduos, não há problemas. Há uma coisa que chama-se a produção integrada, em que os produtos que são estudados não só no efeito químico, biológico, físico, mas também no efeito ecológico. Portanto, qual é o impacto que esses produtos vão ter nos pequenos invertebrados do solo, nos pequenos animais, nos peixes, neste caso, porque trabalhamos dentro da água, tudo isso é perfeitamente trabalhado, é estudado e é aplicado. Ou seja, aquilo que eu posso, de uma maneira geral, dizer as boas práticas da cultura do arroz no respeito ambiental. Por outro lado, digo que a sua preocupação para a questão ambiental é importante e devia ser importante para todos, porque, por exemplo, o arroz importado, nós estamos a importar arroz, ainda ontem, num programa de televisão ouvimos essa informação, a Europa importa cerca de 600 mil toneladas de arroz de Myanmar, do Camboja, do Vietnã. Ora bem, basta imaginar o que são as dezenas de milhares de quilómetros que esse arroz tem que fazer para chegar ao nosso prato. Portanto, este impacto ambiental são os carros que levam ao barco, do barco depois novamente os carros. Tudo isto, quando afinal de contas temos arroz no Baixo Mondego, arroz aqui a 70 km de Lisboa, arroz não sei o quê, com belíssima qualidade e insubstituível. De maneira que essa preocupação do consumidor com o ambiente, que eu acho fundamental neste momento, mas que o produtor também partilha dessa mesma preocupação. Fantástico. Portanto, o produtor não só olha ao arroz, mas olha também à biodiversidade e o consumidor também tem aqui este papel de escolher bem Exatamente. Quando vai ao supermercado. Exatamente. Muito bem. António, queria agora perguntar-lhe quais é que considera que são os maiores desafios para os produtores de arroz atualmente? Eu classificaria em dois grupos. Há muitos mais, digamos assim, mas dois grupos. Uma delas é o que eu chamo de tipificação do arroz, ou seja, nós temos que fazer o nosso arroz, o nosso típico arroz, o carolino, de belíssima qualidade, de qualidade excelente, tal como está a ser comprovado isso. Temos que manter, mesmo com a nova tecnologia, mesmo utilizando as alterações que utilizarmos, temos que manter essa preocupação. E o segundo aspecto importante é a rentabilidade, porque tudo isto tem que ser válido, tem que ser importante
para o produtor, como empresário, como vivendo da sua atividade. Temos que fazer melhor por questões económicas, temos que fazer melhor por questões ambientais e não podemos perder a nossa identidade. Porque é a tal riqueza que eu refiro que nós temos, que é fundamental manter. Os italianos, quando se fala arroz e Itália, fala-se no risoto. Tem um risoto que identifica. Os espanhóis, melhor tem a que identifica no arroz, é a paella, o arroz redondo para a paella. Nós temos o nosso carolino. Portanto, identifica a nossa, de tal maneira identifica que hoje um turista, quando é interrogado por que é que vem para Portugal, dizem que vocês são muito simpáticos, porque vocês têm uma belíssima gastronomia, gostamos muito de... Não podemos perder isso, não. Nós não podemos perder. Não pode ser só o turista a apreciar, temos que ser nós também a saber apreciar essa qualidade. Sem dúvida. António, se pudesse deixar uma mensagem final ou uma mensagem para mim da próxima vez que for comprar arroz ao supermercado, em que é que gostaria que eu pensasse? Na história. O nosso arroz tem história. Porque é que nós temos esta ligação com o arroz? Porque o nosso arroz conta essa história. É incrível tudo quando nós lemos qualquer coisa sobre o arroz e que puramente falamos no arroz gastronomicamente, mas o nosso arroz tem uma história. Tem uma história com os descobrimentos. O arroz é originário. Discute-se ainda se é originário da Índia ou da China. De qualquer maneira, não é muito longe um do outro. Como é que o trouxemos? Fomos nós que trouxemos o arroz. A história que nós temos, a gastronomia, o que nós conseguimos fazer com o arroz é extraordinário. Há um conjunto de informação que o arroz tem, e o nosso arroz tem história. Tanta coisa, quantas pessoas se deslocam na altura, na época, para ir comer o arroz de lampreia ou mondego? Verdade. Ou para ir comer um arroz de marisco. Ninguém se junta para ir comer um arroz branco, onde temos que meter uns pinhões para ter algum sabor. Desculpa eu falar nisto, não estou contra o agulha. Agora, cada arroz no seu lugar, digamos assim, cada bago deve ser alinhado. Hoje falámos de arroz, um produto simples à primeira vista, mas com muita história, mas também muita evolução, tecnologia e muitas práticas boas no campo. Este é apenas um exemplo de como, mesmo nos produtos mais essenciais da nossa lista de compras, existe um enorme trabalho que raramente vemos e que pouco acompanhamos. Resta-me agradecer, António, muito obrigada por nos ajudar a olhar para o arroz de uma forma mais informada. Muito obrigada.